Continuando aí. Nós falamos sobre as causas de justificação. Lembra? Tem um procedimento apuratório. Aí, ao finalizar, verifica que tem uma transgressão disciplinar. Não teve justificação, porque se tiver justificação, não tem punição. Essa frase é muito importante, ó, parágrafo único, não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Várias questões de prova disso. Várias. Então, ó, chegou lá, não tem punição, não tem, tem justificação, não haverá punição. Beleza? Aí eu tenho situações que vão amenizar. Teve lá a transgressão, vai ter a punição, vai ter a sanção, mas aí eu tenho situações que atenuam, diminuem um pouco a pontuação. E às vezes até zera, diminui. Olha como é que funciona. Circunstâncias atenuantes. Capítulo 20. Desculpa, artigo 20. Estar classificado no conceito A. Então chegou na data do cometimento do fato. Não é na hora que está julgando, não, gente. Não confunda. Não confunda. É no cometimento do fato. Na hora que foi fazer a dosimetria, verifica lá. Quando ele cometeu o fato, ele tinha o conceito A, o conceito dele era 50 pontos. Ah, não, mas ele fez agora, tem uns 2 dias. Não, sem essa. Vem não, vai enganar o cego. E aí, se ele tiver... E como é que funciona isso? Ó, quero que vocês frisem aqui comigo, aqui, presta atenção. Você tem 5 causas de atenuantes e 5 de agravantes. Há o equilíbrio entre atenuantes e agravantes. E esses 5 causas aí vai somar 1 ponto cada uma delas. Ou diminuir 1 ponto cada uma delas. Se é atenuante, diminui a quantidade de pontos que você perderia. Se é agravante, aumenta a quantidade de pontos que você vai perder. E é assim que funciona. Então, no máximo 5. E isso vai estar relacionado a cada inciso. Você vai ver que você tem 5 incisos. Mesmo dentro do inciso, tendo outras alíneas. Tendo várias alíneas. Então, eu tenho 5 incisos. Cada inciso dele vale 1 ponto. Gravem isso. Primeiro inciso, de atenuante, para você somar 1 pontinho, para perder menos, está classificado no conceito A. Segundo, ter prestado serviço relevante. E aí você vai ter a base como recompensa. Recompensa não pontuável, às vezes você tem lá várias ações meritórias, menção elogiosa escrita, menção elogiosa verbal, as publicaçõezinhas aí, você acha que não serve para nada, serve para dar uma amenizadinha aí numa punição, possivelmente. E mesmo se você tiver uma percepção profissional do dia a dia, se o comandante fala, não, esse cara é um bom profissional, não existe algo concreto ali para você definir que isso tem que ser, não. Não, ali é a subjetividade do comando em entender que o militar, ele é um bom policial militar. Teve uma transgressão, um cometimento de transgressão, mas ele é um bom militar. Ok? Terceiro, ter o agente confessado espontaneamente a autoria da transgressão quando essa for ignorada ou imputada a outro. Irrelevante se já vier provada no processo. Então tá lá, foi imputada a outro. O cara vai ser punido injustamente. Aí o agente que ele é honrado, ele vai chegar e falar assim, não, foi ele não, foi eu que cometi transgressão, eu fiz isso, fiz aquilo, o cometimento de transgressão cabe a mim. Então, nesse caso, não vai justificar não, beleza? Mas vai amenizar a situação do militar, que foi espontâneo, falou de forma espontânea aí o seu cometimento de transgressão. Continuando. 4, vale mais 1 pontinho aí para somar, para ajudar. Ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão antes da sanção, reparando o dano. Então teve um acidente de viatura lá, um caso concreto. Aí o militar foi lá e consertou, mesmo sendo imprudente, né, nesse caso lá.
Agora, aí eu falo, mas ele consertou, então não tem punição não. Não, punição infelizmente vai ter, mas vai dar uma amenizada na pontuação dele. Mas vai ter a punição. Não pode não punir. Porque não tem como lá, justificou porque ele consertou o dano da viatura. Não existe isso lá. Ok? Ele agiu de maneira imprudente, foi feito o processo, teve enquadramento disciplinar, mas ele consertou a viatura, nesse caso aí, infelizmente, né? Poderia até resolver a situação do militar, caberia até uma justificação aí, mas não tem. Lembrando, o limite são 5 pontos. Por que eu estou lembrando isso para você? Porque no inciso 5, você tem lá, ó, ter sido cometida a transgressão. Primeiro, inciso A, linha A, para evitar consequências mais danosas que a própria transgressão. Então o militar está lá, fazendo uma atividade que deveria fazer, fora do prazo, para evitar uma maior. Ele perdeu o prazo. Não, perdi o prazo daquele treino, daquela sindicância, mas ele continua fazendo a sindicância lá e ele vai entregar depois. Então ele evita o mal maior, que é perder o objeto, perder a pretensão punitiva, né, através da prescrição. Ele continua fazendo aquilo dali para dar uma amenizada. Essa linha diminui um pontinho do inciso. Esse inciso aí, o 5, gente, todos, se enquadrando em todos, é só um ponto por inciso. A linha 2, que está vinculado ao inciso 5. Em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que isso não constitua causa de justificação. Então, na defesa de um PCD, o militar ataca a administração, né? Aí, no artigo 13, 17 lá, aí cabe essa atenuante. Então, o militar vai lá na administração, ele comete até uma transgressão disciplinar maior, mas na defesa lá, ele vai fazer isso daí em defesa própria, tentar lá, isso não vai justificar, mas vai atenuar. Vai atenuar essa situação do militar. Tranquilo? A linha. Por falta de experiência em serviço. Infelizmente, o direito castrense, o direito relacionado à nossa atividade, a falta de experiência, o desconhecimento da norma não anula, ameniza, mas não anula. Não anula. Eu não sabia. Quando eu entrei na polícia, eu tive uma situação interessante, que o pessoal do interior, eles têm a mania de ligar, antigamente, né? Hoje não, hoje tem intranet. Eles tinham a mania de ligar para o camarada para falar da escala de serviço. Ele não tinha acesso à escala, então para não ir no quartel, o pessoal ligava. E aí chegou um subão lá, né? E me entregou a escala, e eu estava no rádio operador, estava lá com poucos dias de atividade, isso em 2003. E me entregou uma folhinha, e eu peguei a folhinha, olhei e coloquei no Celotex. Folhinha lá de escala, bonitinha, bacana. Botei no Celotex, onde ficavam as escalas, e tô lá, tranquilo, tirei meu serviço, fui embora para casa. No outro dia, o sub me ligou chateado. Mas você não ligou o pessoal para avisar do serviço? Eu sabia lá que tinha que ligar o pessoal. Ele rapou o metal. Na época lá, ele escreveu, né? Aí justificou aquele trem todo lá, até passou a pretensão punitiva, graças a Deus, mas foi por isso, por esse fato. Aí eu falei assim, mas eu não sabia, a falta de experiência. Eu falei, mas não importa, isso aí não importa. Tranquilo? Outra situação, ter o transgressor, desculpa. Então, não tem jeito, a falta de experiência não vai anular ou vai justificar, mas vai amenizar. D, por motivo de relevante valor social ou moral, cara. Quando se bate em valor social ou moral, isso é muito forte. Então, quando você tem lá que deixa de prender, por exemplo, uma certa quantidade de drogas, de dinheiro, né, para deixar a família pobre no tráfico, você está lá. Chega lá, aquela família pobrezinha, aí você pega lá dentro de uma sacola um monte de bucha de maconha,
pino de cocaína, aquele trem todo lá, e uma quantidade de dinheiro dentro dessa sacola. Prendeu o cara, tráfico de drogas, está confirmado, né, a diligência, tudo certinho. Aí você vê a mulher do camarada lá, e você fica com dó, e fala assim, ah não, pega esse dinheiro aí. Aí você tira o dinheiro da droga lá, e deixa lá, e não apreende. Não justifica. Ah, mas é relevante valor social moral. Relevante valor social moral, ela atenua. E lembrando, no inciso 5, todas essas alíneas aí só conta um ponto, mesmo se amoldar em mais de uma. Então, vai ser apenas um ponto nesse inciso. Ok?